pessoal, estamos com mais um Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos falar de que forma nós podemos triunfar em cada luta nossa, de que forma que nós podemos viver bem em cada dia da nossa vida. Vamos juntos? Gente, vamos lá! Mateus 26, no verso 52, só pra gente não falar da história toda, não há necessidade, aqui foi no jardim do Getsemane, quando os soldados romanos vieram prender Jesus e Jesus tinha alguns discípulos com ele naquele momento, né? E a gente sabe que teve ali um pega pra capar ali, teve ali uma confusãozinha de repente. E a Bíblia conta, engraçado que os 4 evangelhos contam este episódio e João especifica qual foi a pessoa que fez isso, que foi Pedro. Conta que Pedro tirou uma adaga, uma faca da bainha e feriu um soldado romano, tá? É muito interessante você entender que no grego está muito específico que isso não era uma espada, né? Pedro não andava com uma espada, Pedro não era um soldado, né? Ele andava com uma adaga, que é uma faca, né? Uma faca que realmente é para ferir, tá? Então ele tirou a adaga e machucou um soldado romano, tá? Não é bem disso que nós vamos falar, mas é desse episódio e qual foi a exortação de Jesus e o que isso vale para nós hoje, tá? Então lá no verso 52 de Mateus 26 diz assim: então Jesus lhe disse a Pedro, quando Pedro feriu o soldado romano: embainha a tua espada, ou seja, coloca de volta a tua espada na bainha, volta ela para o lugar onde ela está, ou seja, a sua adaga, coloca ela no lugar. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Então ele disse assim, vamos pegar mesmo no grego como é que tá. Ele fala assim: Pedro, pega essa faca e coloca ela de volta no lugar dela. Porque todas as pessoas que pegam numa faca para ferir, delas serão feridos. Ou seja, por meio dela, por meio da arma que a pessoa escolheu para lutar, ok? Então, o primeiro ensinamento que Jesus está trazendo aqui é de que forma você vai lutar nas adversidades da sua vida. Se no meio daquela guerra toda, a pessoa escolheu pegar uma faca ou entrar para uma briga, é exatamente a briga que ela vai encontrar. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem dívidas, não são as dívidas que vão te matar, é o estresse que você tem com elas. É a forma como você escolhe viver com elas. Quando uma pessoa tem dívida, ela tem estresse, ela tem medo, ela não dorme à noite pensando naquilo, às vezes ela acaba se endividando mais para pagar outro, ela pega decisões que tem a ver somente com armas que ela pode escolher, então ela começa a se enrolar tentando buscar nela a solução e não deixa os pensamentos dela descansar nem um momento com esse tipo de preocupação. Então o que mata a pessoa não é a dívida, é o estresse com que ela causa, com que ela escolhe viver. É o estresse que ela pega pra ela de pensamentos, de falar nisso o tempo todo, de brigar com os outros por causa disso, de ficar nervoso por causa disso, ou dentro de um trânsito, né? Uma pessoa tem problema no trânsito, ela decide sair do carro para brigar com outra pessoa. O que ela vai encontrar? Ela vai encontrar briga. É o que Jesus quis dizer. Se você vai resolver as coisas assim, é exatamente assim que você vai receber de volta. Por quê? Porque se você sair para brigar, é briga que você vai encontrar. E é essa briga quem pode te matar. Você percebe? Aí você diz assim para mim: mas então, tudo bem, então se eu tenho dívidas, ou se no trânsito alguém é desaforado comigo, o que eu faço? Aí Jesus ele responde o que a gente faz dentro das adversidades. Ele diz assim, no versículo 53, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? O que ele quis dizer? Ele quis dizer que no método com que nós vamos lutar nessa vida, o melhor método é orar. Por quê? Porque não é propriamente o que vai nos matar, não é aquilo que está vindo contra nós. Não é o caso de você não ter dinheiro, ou o caso, de repente, da sua saúde ser atacada, ou o caso de alguém te provocar no trânsito, ou o caso de você ter uma briga com alguém na família. Não é aquilo que vai te matar, mas é o que você escolhe, a arma que você escolhe para lutar contra aquilo. Percebe? Se você escolhe o desentendimento, é o desentendimento quem vai te causar mal. Se você escolhe viver um estresse dentro dos seus pensamentos, é esse estresse quem vai te causar mal. Se você escolhe sair brigando, é essa briga quem pode acabar muito mal. Tá entendendo? Se você escolhe ter medo, é esse medo quem pode levar você a fatores emocionais drásticos. É a forma como você vai lutar.
É isso quem pode acabar com você. Ele falou assim, o que vai fazer? Os soldados romanos vieram. Houve uma guerra, houve um pessoal que começou a ser preso. Jesus, no caso, depois os discípulos fugiram. Mas houve ali um estresse. O que eu faço então? Ele falou, ora. Ele falou, se eu pudesse agora, se eu quisesse agora, Pedro, eu pedia ao meu pai, ele mandava 12 legiões de anjos. Ele só não fez isso porque Jesus tinha um propósito para aguentar tudo aquilo, tá? Não dá uma de Jesus, gente. Tem um propósito para aguentar minhas adversidades. Não tem propósito nenhum de você aguentar suas adversidades. Porque Jesus já aguentou as nossas adversidades. É isso que ele passou aqui, tá? Mas ele quis dizer que ele poderia orar e isso seria solucionado. E um ponto importante aqui é que a maioria acaba preferindo o estresse do próprio pensamento, ou resolver no grito, ou resolver na treta, ou enfim, viver um medo aterrorizador. A pessoa às vezes, não é que ela prefere, mas ela escolhe estas armas de acabar roubando às vezes para solucionar um certo problema, porque quando ela vai pedir algo a Deus, ela passa ela mesma pelo filtro. Ou seja, a maioria das pessoas, quando está vivendo um problema dentro da vida dela, ela sente tanta culpa por aquele problema que ela não consegue se sentir digna para pedir nada para Deus. Certo? E o mais interessante aqui é Jesus colocando de forma simples que naquela situação ele poderia pedir a Deus o livramento daquilo tranquilamente. E o que eu quero dizer para você é, pede. Pede, não seja econômico em pedir a Deus o que você precisa. Não olha para você. A maioria das pessoas acham que não vão receber algo de Deus porque ela tem fé nela mesma. Ela pensa de forma no subconsciente, ela pensa que ela não poderia receber isso de Deus agora, porque ela está numa situação desfavorável diante de Deus, ou porque ela está muito apartada da palavra, ou porque ela não tem orado, ou porque o que está acontecendo é culpa dela. A maioria de nós, a gente se passa na peneira primeiro e pensa se dá para pedir alguma coisa para Deus. Isso não é necessário. Justamente por isso que Jesus sofreu essas adversidades. E isso é graça. Jesus sofreu as nossas adversidades para que pela graça nós fôssemos atendidos. E ser atendido pela graça significa que você vai ser atendido independente se a culpa é sua ou não do que você está vivendo, tá entendendo? Você vai ser atendido independente de você ser uma pessoa de oração ou não. Você vai ser atendido independente se você tem pisado no templo ou não. Não interessa, independente de se a culpa é sua ou não, você vai ser atendido. Você vai ser atendido pela graça. Graça é favor imerecido. Então, gente, pede. Um último exemplo que eu vou dar aqui, muito legal, que está em Isaías, capítulo 30, no verso 15, só para você entender rapidinho. Israel queria fazer uma aliança com o Egito, porque eles estavam sendo muito afrontados por outras nações, né? Eles estavam sendo, até a Síria, a Babilônia, estava todo mundo ali querendo dominar Israel, tinha muitos inimigos. E Israel pensou em fazer uma aliança com o Egito, e não só pensou, como chegou a descer certas pessoas lá para essa aliança. E Deus ficou muito indignado com isso. Ele usou Isaías para falar que ele não queria que isso fosse feito. Porque eles estavam fazendo... O que eles estavam ali planejando? Qual era a arma que Israel estava querendo ter para lutar contra os inimigos deles? Eles queriam se aliar a uma outra nação que não era uma nação que servia ao Deus que eles serviam, que naquela altura é assim que se falava, servir a Deus. E não era o Deus que eles serviam, uma outra nação, para entrar em guerra com outras nações inimigos. Ou seja, se você está planejando guerrear com eles, é guerra que você vai encontrar. Se você está planejando de uma forma má contra isso, é a forma má que você vai encontrar. Quando ele fala para Pedro que pela espada a pessoa vai morrer, é porque o método que ela escolhe é o método que vai fazer bem ou mal para ela, né? Então ele falou, se vocês vão se aliar com o Egito, para guerrear, é guerra que vocês vão encontrar. Se é isso que vocês estão... Vocês querem se livrar da guerra que está trazendo as nações inimigas, mas vocês estão se aliando ao Egito para guerrear com eles, então vocês querem guerra, certo? E o que ele disse no verso 15, Isaías 30, 15, olha o que Deus fala para esse pessoal de Israel que desceu para fazer aliança com o Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, essa palavra converterdes aqui não tem a ver com conversão que a gente conhece hoje, é voltar para trás. Por quê? Porque desceu ali homens para firmar uma aliança com o Egito. Então ele falou em converter, ou seja, vocês voltando para trás, desistindo dessa ideia, em vós converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. E vocês voltando para trás e ficarem sossegados, aí está a sua salvação.
E é loucura, pessoal, porque nós estamos falando que eles estavam sendo cercados por exércitos de inimigos. Por isso que eles estavam desesperados buscando outras nações. Está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos? Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. E o que ele quis dizer? Se vocês voltarem e sossegarem e ficarem tranquilos e confiantes, vocês vão estar salvos. Na tranquilidade de vocês, ele falou, vai estar a vossa força. Se vocês ficarem sossegadinhos. Aí você fala, meu Deus, mas gente, os exércitos, ou lá como no caso de Pedro, gente, mas o pessoal está correntando todo mundo aqui. Não, gente, mas tem exército inimigo cercando Israel. Fica sossegadinho, fica tranquilinho, só ora a Deus. Que aí vai estar a sua salvação. A salvação sempre está, pessoal, em uma pessoa só, Jesus Cristo. O nome dele é Yeshua no hebraico, que quer dizer salvação. Salvação da sua dívida, salvação de uma briga, salvação de um problema na família, salvação de um desentendimento com um amigo, salvação de saúde. Só tem um nome que é a salvação, Jesus Cristo. Não Jesus ou Cristo, né? O que é o enviado. Só tem um nome que é Jesus. Não há outra forma de se salvar. Qualquer outra forma que você escolher nessa vida para guerrear é exatamente aquilo que vai te fazer mal. Como eu digo, e acho que o exemplo é fantástico, não é a dívida que te mata, é o estresse que você vive por causa dela. Ao invés de nós, e eu não estou falando você falando para terceiros, eu estou me incluindo junto. A gente vive tão preocupado, ao invés, como ele falou, de sossegar e confiar na oração que a gente fez, né? Na oração que a gente fez, por quê? Porque a gente é atendido pela graça, a gente não é atendido porque a gente é bom, a gente é atendido porque Jesus virou a nossa salvação, nós somos atendidos pela graça. Se a gente ficar sossegadinho, tranquilinho, voltar para trás das nossas ideias malucas, de tudo que a gente quer, não, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, se a gente voltar para trás e ficar em paz, nós seremos salvos de todas as situações. Então o que faz mal para nós é a forma como nós escolhemos lutar com essa vida. E só tem uma forma, que é o que Deus lá fala em Isaías 30:15. Volta para trás, para com as ideias malucas, para de ficar pensando nisso o tempo todo, volta para trás, sossega e confia. Confia em quê? Confia em Deus. Ora que você vai ser atendido pela graça, tá bom? Pede, não economiza. Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Então, até a próxima semana. Fique na paz. Tchau, tchau.